Muito bem, estamos aqui para mais um bate-papo. Você é o meu convidado especial para juntos nessa hora do almoço estarmos aqui para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Diga graças a Deus, pois este é o tema do nosso bate-papo de hoje. Em tudo, dai graças. Eu quero deixar o texto de 1 Tessalonicenses para você, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e a gente vai salteando alguns versículos aqui que vai fazer parte da estrutura do nosso bate-papo de hoje. Queridos, a gratidão. Como é difícil encontrar pessoas gratas. Gratas a Deus, gratas aos outros, gratas a si mesmo. Por que eu falo gratas a si mesmo? Porque muitas vezes a pessoa passa por lutas e ela não tem gratidão por si, por ter se esforçado, batalhado. Ela leva como se fosse uma coisa cotidiana, normal. E a Bíblia, ela vai nos ensinando aqui, nestes textos maravilhosos, que nós temos que praticar a palavra de Deus, mas principalmente a gratidão. A Bíblia fala que Jesus, sempre antes de fazer um milagre, sempre antes de algum acontecimento extraordinário, ele tinha uma chave que abria as portas. Que chave é essa, pastora? Gratidão. Ele orava, dava graças a Deus. Ele fazia multiplicação, dava graças a Deus. Nas orações de milagres antecedentes, como foi de Lázaro, aquela oração maravilhosa: Senhor, graças eu te dou porque sempre me ouves. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11. E é tão maravilhoso quando a gente vê Jesus dando graças a Deus por saber que o Senhor estava ouvindo. E aí ele chama Lázaro, Lázaro vem para fora e aquele milagre extraordinário acontece. Na multiplicação dos pães, Senhor, graças te dou. E aí os pães se multiplicam por uma multidão. Sempre antes do milagre vem a gratidão. Então é uma coisa que nós devemos praticar como lei de retorno daquilo que Deus deixou para nós. Amém? A gratidão, ela abre portas. Como eu falei num vídeo anterior, ninguém gosta de ajudar o ingrato, né? Quando você é sempre uma pessoa agradecida, você pode ter certeza que você vai ter ajuda em todos os campos, todas as áreas da sua vida. Mas vamos aqui para a palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 também. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. 6. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui Paulo está falando, que nós somos filhos do reino da luz. Jesus Cristo nos transportou das trevas para o reino da sua luz. Pastor, o que isso tem a ver com gratidão? Tem muita gente que dorme no sono espiritual, não atenta aos pequenos detalhes da vida. A gratidão é um desses detalhes. São pequenos detalhes que passam desapercebidos, que a pessoa não vigia. O quão a lei do retorno é magnífica nessa questão da gratidão. Então não seja como os demais que dormem, que estão em trevas. Você faz parte de um reino maravilhoso. Você faz parte de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você faz parte de um reino que tem um Deus que é fiel. Você faz parte de um reino que tem um Cristo que já te deu a chave para você abrir portas no mundo espiritual. Você precisa acordar e atentar, prestar atenção. Dormindo, ninguém presta atenção em nada. Dormindo, ninguém faz nada. Mas Paulo diz que nós temos que ficar sóbrios e vigilantes. Às vezes você está errando numa coisinha pequena. A ingratidão. A ingratidão é um dos piores sentimentos que existe. Você receber a ingratidão de alguém dói. Agora imagina Deus receber a nossa ingratidão, Então nós temos que parar e analisar. Será que a gente não está sendo ingrato para com Deus por tudo aquilo que Ele criou para nós? Porque quando a gente não desfruta daquilo que a palavra de Deus garante ser nosso, nós estamos praticando a ingratidão. Quando nós não estamos em comunhão com o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, isso é uma ingratidão. Porque Cristo, quando deu o pão ali assemelhando a carne dele,
o vinho assemelhando ao sangue dele, ele também deu graças a Deus. Então, quando você não está em comunhão com o corpo e o sangue do Cordeiro, você está praticando ingratidão. Imagina como que fica o coração de Deus. Ele entregou o Filho dele ao mundo para que o mundo não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a pessoa, quando não está em comunhão com o Filho, deixa de estar em comunhão com o Pai e não está em vida eterna. É ingratidão. Então Paulo diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós temos que ser sóbrios em tudo aquilo que a palavra está nos garantindo. Senhor, graças te dou por esta palavra. Senhor, graças te dou pelas batalhas, né? O apóstolo Tiago, ele diz que nós devemos agradecer por passar por várias lutas, várias provações, né? Porque a gente está passando, querido. A gente não está preso nas lutas, a gente não está preso nas provações. A gente está passando. Isso é sinal de que você é um vencedor, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você pode até passar pelo vale, mas não significa que você vai ficar lá no vale. Você vai chegar do outro lado. Jesus disse para os discípulos: passemos para outra banda, vamos para o outro lado, vamos mudar de vida, vamos dar a volta por cima. A gente tem que ser sóbrio e vigilante nisso. Versículo 8: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Senhor, somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Já agradeceu pelo sacrifício na cruz? Já agradeceu porque hoje você tem livre acesso às coisas do reino espiritual, às coisas do reino de Deus? Você tem acesso ao reino de Deus? Jesus diz para o Nicodemos: se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Depois, Jesus diz para Nicodemos: se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Muitas pessoas já se batizaram e desviaram da fé. Elas foram ingratas com aquilo que Jesus já fez. O batismo é a lavagem da alma. É uma aliança que nós fazemos aqui no mundo, como aliança de casamento. A gente usa aliança de casamento para mostrar que é casado. O batismo é uma aliança de casamento aqui na terra para mostrar que somos casados com Jesus, que temos compromisso com a igreja e com a sua palavra. Então, queridos, nós precisamos sair das trevas espirituais e passarmos para o reino da luz e ser vigilante, usar a couraça da fé, o capacete da salvação. Senhor, coloca o capacete, vem na cabeça, coloca na minha mente o sacrifício de Cristo para que eu seja uma pessoa grata. Tem muita gente que passa algumas lutas e passam a se tornar pessoas ingratas. E ingratidão fecha portas, querido, em todo o âmbito físico e espiritual. 11, continuando aí, tá? Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui Paulo, usado pelo Espírito Santo, está falando: chame a atenção das pessoas acerca daquilo que nós estamos falando, para que as pessoas cresçam na fé. Porque exortar é chamar a atenção e edificar é crescer, né? Olha, edificar, edifício, prédio, construção, para cima, crescer. Então nós temos que chamar a atenção das pessoas, sim, pela gratidão, pela fé, acerca das coisas espirituais, porque tem muito filho, tem muita filha de Deus que está ainda no reino das trevas, ainda não atentou para a chamada que o Senhor fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ainda não atentou para o espírito da gratidão, ainda não atentou para tudo que Jesus fez, porque ele ainda está com a visão nas trevas, e Cristo já tirou das trevas, mas a visão ainda está lá. Então a gente tem que exortar sim, chamar a atenção: olha, você não é mais das trevas, olha, você não é mais da noite, da escuridão, você está no reino da luz, e tudo que esta palavra garante ser seu, em nome de Jesus, use a sua fé, e assim será. Continuando, versículo 14: e rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, com
consoleis os de pouco ânimo, olha aqui, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Então aqui ele está nos dando uma direção. Quem pratica gratidão vai chamar atenção. A admoestagem também chama atenção, mas um pouquinho mais rigoroso. A pessoa que ela pratica gratidão, já tem essa lei de retorno maravilhosa, ela vai chamar atenção com mais intensidade. Ó, tô te admoestando, chamando a sua atenção. Ele diz aqui, os desordeiros, ou seja, não está em ordem, está em desordem. Você precisa estar em ordem com a palavra de Deus. Você precisa, que é do reino da luz, estar em ordem com tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Tá entendendo? Ele diz, admoesteis os desordeiros. Vamos andar em ordem. Consoleis os de pouco ânimo. Às vezes aquela pessoa ainda não entendeu que ela é uma vencedora. Então você que já tem o espírito da gratidão, você que já está andando em fé, você precisa ser essa pessoa que Paulo está descrevendo aqui. Vai lá, consola. Olha, vai dar certo. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou, te admoestando, te exortando. Porque aqui na igreja choveu bastante. Estou tossindo assim. Choveu bastante e a igreja está com um pouquinho cheiro de umidade, Aí dá um pouco de alergia, coça a garganta. Mas vamos aqui. Eu estou nesse papel que Paulo está falando. Chamar a sua atenção para você andar em ordem, te consolando quando você está com pouco ânimo. Ó, vamos lá, para cima, vamos vencer. Vamos andar em fé, vamos andar em gratidão. É o que eu estou fazendo. Ele diz aqui, ó, sustenteis os fracos. Ou seja, a minha oração é para você. Eu tenho orado por você, pode ter a certeza disso. E sejais pacientes para com todos. Então essa paciência nós devemos ter, lá chamar atenção mesmo. Nós não devemos abandonar as pessoas. Ah, pastora, mas fulano não quis ouvir, mas continua falando. Porque fulano está preso nas trevas e você é luz. E é impossível, nem que for um pinguinho, nem que seja um pinguinho de luz, ela consegue clarear um ambiente. Faça um teste aí na sua casa. Pega um palito de fósforo, acho que é a menor chama. Pega um palito de fósforo, apaga o quarto e acende esse palito. Aonde ele estiver, por menor que seja, ele consegue iluminar uma boa parte. Então, quanto mais a chama cresce, mais o ambiente se ilumina. Quanto mais você se enche, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você pratica a fé, a gratidão, quanto mais você fala de salvação, mais o ambiente vai clareando. Ele vai alcançar as pessoas que estão em trevas. E ele diz também aqui, 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Eu não tenho que fazer aquela acepção, fulano foi bom comigo, eu vou ser bom com ele. Fulano foi mal comigo, eu vou ser mal com ele. Não, eu vou ser bom com todos, independente de como é a postura do outro. Jesus chamou Judas de amigo, porque Jesus era amigo, mas Judas não considerou Jesus como amigo, porque ele era um traidor. Então, não é a forma que que a pessoa te trata, é como você trata. Você tem a essência de Cristo. Então, você tem que tratar as pessoas bem, com paciência, chamar a atenção dentro da palavra, mostrar que é melhor o reino da luz do que o das trevas. Esse é o seu papel. É levar a pessoa a se aproximar de Cristo. Amém? É que ele diz, versículo 16, regozijai-vos sempre. Isso demonstra alegria. Quando você está se regozijando no Senhor, a sua alegria não depende do quanto você tem no bolso. A sua alegria não depende de quanto alguém te faz feliz. Você é alegre das coisas, você se regozija nas coisas que Cristo fez, que Ele está te dando. A lei do retorno que está chegando para você, e aí a felicidade vai chegando. E aqui ele diz no versículo 17, orai sem cessar. Queridos, deixa eu explicar essa passagem aqui, porque tem muita gente que acha que orar sem cessar é ficar de noite, Deus, 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 Deus. Não, orai sem cessar, ou seja, nunca pare a sua boca de falar com Deus, porque oração é falar com Deus. Nunca pare de buscar a Deus. Porque tem gente que ora uma vez e para, busca uma vez e para. Não, precisa ser constante essa busca. Precisa ser constante
esse andar com Deus. É buscando a Deus num pensamento, é buscando a Deus através de uma canção, de um louvor, de uma oração, de um clamor, de uma súplica, de um jejum, enfim, é você estar em contato com Deus. Não precisa ficar o dia inteiro, Deus, 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 né? Você não vai alcançar nada, é estar em conexão. A palavra exata é essa, conexão. E aí vem o versículo 18, que é o tema do nosso bate-papo. Versículo 18. Em tudo, sejam coisas boas ou ruins, fortes ou fracas, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ou seja, em qualquer circunstância. Seja uma pessoa grata a Deus. Senhor, estou passando pela prova, mas glória a Deus. Senhor, estou passando por um deserto, mas o Senhor está comigo. O Senhor disse que não me deixaria, não me abandonaria. Senhor, estou passando pelo vale da sombra da morte, mas não temas mal algum, porque Ele está contigo. Isso é estar em conexão. E a pessoa, quando ela tem a certeza disso, a pessoa em Cristo, quando ela tem a certeza disso, ela passa em vale, montanhas, furacões, tempestades, alto mar, fogo, cova de leões, seja onde for, ela vai dar graças, porque ela sabe que o Senhor está com ela. Jesus, em tudo, do começo ao fim, Ele deixou esse exemplo para nós. Que Cristo veio em carne e habitou em nosso meio, para nos mostrar que mesmo na condição humana, nós conseguimos enfrentar. Não necessariamente você precisa passar a morte de cruz, porque isso aí já era um sacrifício dele pela humanidade. Mas as tentações você tem condição de vencer, os problemas você tem condição de resolver. Cristo mostrou que com gratidão a Deus você consegue chegar mais longe, mais além. Amém? Mas a gente vai continuar aqui os versículos, depois a gente volta nele para terminar. Versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Em tudo você tem que analisar, né? Às vezes a pessoa está lá, que deu errado, mas por que deu errado? Às vezes foi algo que você não fez na direção de Deus, às vezes foi algo que você fez na ansiedade, às vezes foi algo que você fez na pressa, algo sem consultar a Deus, ou na ilegalidade mesmo, né? E às vezes a gente olha para a nossa vida e poucos são, queridos, poucos são os que reconhecem que ainda está trazendo frutos do passado para o presente. Por quê? Porque no passado muita gente mentia para conseguir as coisas, muita gente roubava, muita gente se apropriava daquilo que não era seu. Encontrou Jesus, glória a Deus. Mas as sementes ainda vieram, ainda tem uma postura, ainda tem coisas do passado, né? Coisas que foi adquirido com dinheiro roubado, né? Enfim, são situações que nós precisamos fazer uma limpeza. Por isso nós fizemos na semana passada, semana da limpeza total, né? Faxinão. E tem coisas que a pessoa precisa parar e se conscientizar. Não, eu estou trazendo coisas do passado para o presente, eu tenho que jogar isso fora. Essa postura, ela tem que ir embora, eu tenho que consertar o que estava errado, né? Eu conheci Jesus, mais um motivo, né? Como Zaqueu, Senhor, naquilo que eu defraudei, eu vou devolver, né? Eu vou ajudar quem precisa, eu vou tomar uma postura diferente daquilo que eu era, porque eu tive um encontro com Cristo, né? E é esse encontro que tem que fazer, tem que gerar mudança em nós. E eu creio que essa postura é a maior pregação nossa para com o mundo, maior e melhor maneira de trazer a pessoa para Cristo, mostrar a diferença, porque se for para ficar igual, qual o sentido? Eu só troquei de roupa, só troquei de aparência, né? O sepulcro caiado, por fora bonito, cheio de flores, mármore, cerâmica e por dentro ossos podres, podridão, morte. Não, eu tenho que mudar. E essa mudança é que vai impactar as pessoas. Mas às vezes a pessoa ainda não entendeu isso. Ela aceitou Jesus, mas a postura continua a mesma. Os mesmos xingamentos, as mesmas mentiras, aquele jeito estúpido de falar. Não mudou em nada. Então como é que ela vai
impactar alguém e falar, como diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, como que você vai ver, deixa eu ver se é Malaquias 3, 18 mesmo, mas Malaquias é o último livro do Velho Testamento, é Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter diferença. Não basta apenas trocar de igreja, mergulhar dentro da piscina com águas, ou cachoeira, ou rio, seja lá onde você batizou, e continuar com a mesma postura. A nossa postura precisa mudar. Então talvez aí está o erro, né? Aí você tá julgando que outras pessoas estão te fazendo mal, sendo que o mal está com você mesmo. Então é uma questão aqui, consciência. E essa consciência, querido, só o Espírito Santo. Se a pessoa não busca o Espírito Santo, não dá valor ao Espírito Santo, acha que o Espírito Santo é só falar umas línguas emboladas dentro da igreja, ela ainda não entendeu que o Espírito Santo é a vida de Deus em nós. O Espírito Santo é a consciência do cristão. O Espírito Santo é o consolo do cristão quando ele está sozinho. Então tem muita gente aí que não tem consciência, de Jesus, mas ainda não teve a consciência, porque ainda não recebeu, não buscou, não abriu a porta do coração para receber o Espírito Santo, né? Ainda não deu importância ao Espírito Santo, aí continua com as mesmas práticas, às vezes trazendo até vergonha para a igreja, né? Vergonha para os familiares. Olha lá, é crente, mas continua roubando, continua mentindo, continua xingando, continua dando calote. E mudou em quê? Mudou em nada. Então nós temos que ter essa consciência, examinar tudo. Mas peraí, por que está dando errado? É diabo? Mas peraí, o diabo já está derrotado, né? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós já eliminamos, né? O diabo não pode tocar no ungido do Senhor. Ele pode tentar perturbar na mente, mas o toque físico ele não pode. Então vamos lá. É olho grande, é isso, é aquilo. Peraí, né? A Bíblia diz lá em Isaías 54, 17 que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada contra nós vai prosperar. Então eu tenho que olhar e examinar tudo, reter aquilo que é bom e enxergar também aquilo que é mal. Não, isso aqui foi uma postura errada, isso aqui foi uma situação que eu me adiantei, né? O livro de Jó fala que se eu me adianto eu não vejo Deus, se eu olho para trás ele não está lá. Então eu tenho que examinar minha vida, eu tenho que examinar e entender. Versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então é isso que eu acabei de falar, né? Você tem que tirar essa aparência de como você era no passado. Tem que ter regeneração. Não adianta ter carteirinha de membro, ser 200 anos da igreja e nada na sua vida mudar. Então tem que ter a regeneração. O encontro com Cristo é regeneração. Então aqui o versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará, né? Então Paulo está dizendo, quem te chamou é fiel, não muda. E constantemente, queridos, o ser humano está mudando, a postura dele está mudando, está se desviando, né? Antes de terminar aqui, eu quero trazer a sua consciência que o final do tempo está aí, Cristo está voltando. Tem muita gente, eu ouço essa história há tantos anos, mas querido, na época de Noé também foi assim. Noé avisou, olha, vai vir um dilúvio. Que dilúvio, nunca choveu, é o vapor da terra que sobe, que molha tudo. O que é chuva? Não vai acontecer nada, você é um velho doido, tá construindo a arca aí para nada, tá perdendo tempo. 120 anos se passaram e veio o dilúvio e destruiu, né? Então assim, Jesus veio no tempo dos judeus e o povo não aceitou, continuou ainda matando os profetas. Jerusalém que mata os profetas. Então a Bíblia é o profeta de hoje, né? E aqui, versículo 20, se você voltar um pouquinho, ele diz, não desprezeis as profecias, né? A palavra está falando, Jesus está voltando, já temos rumores de guerra e cada dia aumenta mais, né? Você abriu o noticiário, você está vendo aí que os países estão se preparando fortemente, né, para uma guerra. Você está vendo aí as profecias do Apocalipse se cumprindo, né? Falando lá da parte das imagens que falam, então a pessoa acha que é uma imagem de gesso que vai sair falando e fazendo milagre. Não, querido, são os robôs, os humanoides que a EA já está fazendo. Então, as coisas estão acontecendo rápido demais.
a criptomoeda já chegou, né? O real digital até o final do ano já vai estar funcionando, vai ser, como a profecia bíblica diz, vai ser uma única moeda, uma única religião. Então dê valor aos dias que você está indo na igreja agora, porque vai chegar um tempo que não vai ter igreja mais, querido. Eu falo isso, né? E as pessoas levam muita brincadeira. A pastora já está variando, não sabe o que está falando. Querido, Israel já assinou um tratado com Roma, já fizeram lá. É só você entrar na internet e procurar, né? Já estão construindo a casa abraâmica, que vai ser a sede de uma única religião. Não vou entrar nesse assunto que não é o tema, mas só para você ter a noção das coisas que vão acontecendo. A Bíblia diz que nos fins do tempo as pessoas não buscariam a Deus. Por quê? Porque a ciência faria o milagre. Queridos, para você ter uma ideia, vai chegar um tempo que as pessoas nem vão lembrar de Deus mais, o amor vai se esfriar totalmente. Por quê? Porque a tecnologia já vai atender a pessoa. Hoje a pessoa não vive mais sem celular, hoje a pessoa, tudo que ela faz é online, né? Mas vai chegar um tempo que vai ter, né, alguém controlando esse online todinho aí. Então, muito cuidado, querido, com o teu espírito, cuidado com a tua salvação. Não estou falando isso para você ter medo, não. Se você está em Cristo, né, morrer para nós é lucro. Mas eu quero que você tenha consciência do Espírito Santo, que Jesus está voltando, que você precisa se conscientizar para você subir aos céus e levar a sua casa, levar o máximo de pessoas possível para a presença de Deus. O diabo está trabalhando todo dia para tirar pessoas. E o que você está fazendo? Então, a gratidão, a multiplicação. Se você é uma pessoa grata a Deus, Deus vai multiplicar a tua casa, não só nas questões físicas, mas espirituais também. De levar pessoas ao reino dele através da sua vida, tá bom? Então, voltemos aí ao versículo 18. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a sua vida. Qualquer circunstância, seja uma pessoa grata, tá bom? Fica aí esse recado de Deus. Entra aí na internet, pesquisa lá, já estão fabricando bebês sem necessidade de útero, já tem robôs humanoides, já estamos numa nova era. Foi acionado um relógio mundial para começar a nova era. Tudo isso que a gente está falando aqui que parece doideira aos ouvidos, para final de 2029, 2030, vai entrar a nova era, ou seja, a era do anticristo. Então já vai ter todo o domínio de religião, todo o domínio financeiro, todo o domínio mundial. Que a Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. Então vai entrar o anticristo. Então agora é o tempo de você praticar a gratidão, principalmente pelo sacrifício de Cristo, e levar o máximo de pessoas ao reino de Deus. Jesus está contando com você. Estou te exortando para isso. E queridos, olha, vamos trabalhar para mostrar que nós somos a diferença. Que ainda que venha anticristo, ainda que venha tantas outras coisas, as pessoas ainda vão enxergar pessoas que buscam a Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, forte abraço, até lá, até a próxima quarta-feira, nosso bate-papo em nome de Jesus. Tá vendo? É barulho, mas não tem jeito. A gente, eu vim pro fundo da igreja, vocês gostaram, né? Vim pro fundo da igreja para evitar um barulho. Vai ter uma pessoa lá fora, em plena avenida, né? Parou um carro ali, estremeceu a vidraça da igreja toda, quando me deu um susto, acho que no começo do vídeo, não sei se você percebeu. Mas, queridos, é assim. Mas, somos luzes, amém? Nós somos a luz de Cristo nesse mundo e você nasceu para brilhar. Deus te abençoe, um beijo grande e até a próxima em nome de